Quando você ouve falar em queimadas na Amazônia, a primeira imagem que vem à cabeça é a de um desastre natural, algo fora de controle, como se a floresta simplesmente pegasse fogo sozinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa que quase ninguém fala com clareza. A Amazônia não queima por natureza, e isso muda tudo. A floresta amazônica é úmida, fechada, sombria, o chão é molhado, o ar é pesado de umidade. Diferente do cerrado que evoluiu com o fogo, a Amazônia não foi feita para queimar. Quando você vê aquelas imagens aéreas de fumaça cobrindo cidades inteiras, árvores em chamas por quilômetros, aquilo não é acaso, não é calor extremo, não é o clima. Aquilo é ação humana. E é aí que dói encarar a realidade, porque toda grande queimada começa antes, bem antes do fogo. Começa com a derrubada ilegal, com a retirada da madeira mais valiosa, com a floresta aberta à força. Depois disso, o que sobra vira combustível. O fogo não é o começo da destruição, ele é o último passo. Talvez você esteja pensando, mas isso acontece longe de mim. Só que não. Em alguns dias do ano, o ar de cidades da Amazônia fica mais poluído do que o de grandes metrópoles industriais. Crianças começam a tossir, idosos passam mal, hospitais lotam. Já houve dias em que o céu ficou escuro no meio da tarde em cidades a milhares de quilômetros dali, tudo por causa da fumaça que viajou pelos ventos. E sabe o mais perturbador? Muitas dessas queimadas são feitas com hora marcada, literalmente. Há registros de dias combinados para colocar fogo, como uma demonstração de poder, de que ninguém vai impedir. A floresta não grita, mas os sinais estão todos ali. A gente só aprendeu a normalizar. Se isso já te incomodou, se em algum nível isso te fez pensar, isso não está certo, então já deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e se inscreve no canal, porque entender o que está por trás das queimadas muda completamente a forma como você enxerga a Amazônia e o seu próprio futuro. Porque quando alguém diz que a Amazônia está queimando, a pergunta real não é o que está pegando fogo. A pergunta é, quem está colocando o fogo e por quê? Quando a gente começa a perguntar quem coloca fogo na Amazônia, muita gente prefere desviar o olhar, porque a resposta incomoda. Não é um incêndio isolado, não é um erro, não é um agricultor perdido, é um sistema. O fogo na Amazônia quase nunca é o ponto de partida. Ele é a assinatura final de uma cadeia criminosa que começa com a invasão de terras públicas. Primeiro, alguém ocupa uma área que não é dele. Depois abre picadas no meio da floresta, retira a madeira mais valiosa, que sai em caminhões, muitas vezes passando por estradas improvisadas, à noite. O que sobra vira um emaranhado seco, frágil, pronto para queimar. E aí o fogo entra como ferramenta, não para limpar, como dizem, mas para apagar rastros. Depois da queimada, o que antes era floresta vira um terreno aparentemente vazio. E terra vazia, aos olhos de quem lucra com isso, vira oportunidade. Há regiões onde esse processo se repete ano após ano. As imagens de satélite mostram o mesmo padrão: desmatamento, depois fogo, depois pasto. Não é coincidência, é método. Em alguns casos, o fogo avança até áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação. Não porque alguém errou o controle das chamas, mas porque o objetivo é avançar limites, testar até onde dá para ir sem ser punido. E quase sempre dá. A impunidade é o combustível invisível dessas queimadas. Multas que não são pagas, fiscalização que não chega, órgãos ambientais sucateados. Quando o risco de punição é menor do que o lucro, o fogo vira negócio. Enquanto isso, quem vive ali sente o impacto direto. Comunidades ribeirinhas perdem roças, indígenas veem o fogo se aproximar de suas casas, animais fogem sem ter para onde ir. Há relatos de pessoas acordando no meio da madrugada com o cheiro de fumaça e o barulho do fogo avançando, sem bombeiro, sem ajuda, sem aviso.
E talvez o mais cruel seja isso. Quem coloca fogo raramente aparece nas imagens. O que aparece é a floresta queimando. O culpado fica invisível. O discurso se dilui em frases como "é complexo", "é difícil controlar", "sempre foi assim". Mas não foi sempre assim. O aumento das queimadas acompanha decisões políticas, cortes de fiscalização e sinais claros de permissividade. O fogo não acontece no vazio. Ele acontece onde alguém se sente autorizado a queimar. E enquanto a discussão fica presa na fumaça, quem lucra com o fogo segue avançando metro por metro, árvore por árvore, como se a floresta fosse um obstáculo descartável e não um sistema vivo que sustenta tudo ao redor. Porque no fim das contas, o fogo não destrói só árvores. Ele revela quem ganha quando a Amazônia perde. Talvez você nunca tenha pisado na Amazônia. Talvez a floresta, para você, exista só na televisão, em mapas ou em imagens aéreas impressionantes. Mas a história muda completamente quando a gente entende que o que acontece lá não fica lá. Em alguns anos, moradores de cidades amazônicas relatam algo que parece cena de filme. O dia amanhece normal, mas de repente o céu começa a escurecer. Não é chuva, é fumaça. O sol vira um disco alaranjado, o ar fica pesado, respirar começa a incomodar. Escolas suspendem aulas, postos de saúde lotam, crianças pequenas passam a noite tossindo. Isso não é exceção, isso virou rotina em muitos lugares. E a fumaça não respeita fronteiras. Ela sobe, viaja pelos ventos, atravessa estados inteiros. Já houve dias em que cidades do Sudeste e do Sul ficaram cobertas por uma névoa cinza, com cheiro de queimado, mesmo sem um único foco de incêndio por perto. O fogo estava a milhares de quilômetros dali, mas os efeitos chegaram como um recado silencioso. Ninguém está distante o suficiente. A floresta funciona como um gigantesco regulador do clima. As árvores liberam vapor d'água, que forma os chamados rios voadores, correntes invisíveis que levam umidade para outras regiões do país. Quando a floresta queima, esse ciclo se quebra. Menos árvores, menos umidade, menos chuva, mais calor, mais seca. E seca na Amazônia é convite para ainda mais fogo. Esse é o ponto em que a história deixa de ser apenas ambiental e passa a ser econômica, social e humana. A queda das chuvas afeta a agricultura, encarece alimentos, pressiona o sistema elétrico, aumenta o preço da energia. A fumaça agrava doenças respiratórias e cardíacas. Hospitais sentem antes, famílias sentem depois. E tem algo ainda mais profundo acontecendo, longe das câmeras. Animais que sobreviveram por milhares de anos naquele ecossistema não sabem fugir do fogo. Muitos morrem sem que ninguém veja. Outros perdem seu território e não conseguem se alimentar. A floresta queima por fora, mas também entra em colapso por dentro. Há cientistas alertando que, se esse ciclo continuar, partes da Amazônia podem perder a capacidade de se regenerar. A floresta começa a se transformar em algo mais seco, mais ralo, mais vulnerável. Não de uma vez, mas aos poucos. Um processo silencioso, quase invisível, até o dia em que não tem mais volta. E talvez o mais inquietante seja isso. Os sinais já estão acontecendo agora. Eles não pertencem a um futuro distante. Estão no ar que se respira, na chuva que não cai, no calor que aumenta, no céu que escurece fora de hora. A história das queimadas não é uma história sobre árvores distantes. É uma história sobre como a destruição de um lugar começa a redesenhar a vida de todos os outros. Talvez uma das coisas mais curiosas e mais ignoradas sobre a Amazônia é que ela sabe se regenerar, mas só até certo ponto. Em áreas onde o fogo passou uma única vez, a floresta pode levar décadas para se recuperar. Em áreas queimadas repetidamente, esse tempo simplesmente não existe. O solo empobrece, as sementes não brotam e o que nasce já não é mais floresta. É outra coisa, mais frágil, mais seca, mais fácil de queimar de novo.
Há estudos mostrando que algumas áreas da Amazônia já levam quase 30 anos para recuperar parte da vegetação. Isso quando conseguem. Outras nunca voltam ao que eram. É como uma ferida que cicatriza mal. Por fora, parece fechada, mas por dentro, o dano continua. E enquanto isso, comunidades que vivem da floresta sentem primeiro. Ribeirinhos contam que rios ficam mais rasos após grandes queimadas, peixes desaparecem, a água esquenta. Povos indígenas relatam algo ainda mais alarmante: o silêncio. O desaparecimento gradual dos sons da floresta, dos insetos, das aves, da vida que sempre esteve ali. A floresta não some de uma vez. Ela vai ficando quieta. Uma curiosidade que quase ninguém imagina é que algumas cidades da Amazônia já registraram níveis de poluição do ar comparáveis e, às vezes, superiores aos de grandes centros industriais do mundo. Não por fábricas, mas por fumaça de floresta em chamas. Respirar vira um esforço. Algo básico, automático, passa a ser um problema diário. E tudo isso acontece enquanto, em muitos lugares, o fogo continua sendo tratado como um detalhe, uma estatística, uma imagem distante no noticiário. Mas o fogo não é abstrato. Ele tem cheiro, tem calor, tem consequência. Ele atravessa mapas, atravessa estados, atravessa corpos. A Amazônia não está pedindo atenção por romantismo, ela está reagindo. E cada queimada é um aviso de que esse sistema está sendo levado além do limite. Se esse vídeo te fez enxergar a Amazônia de uma forma diferente, se alguma parte dessa história te incomodou, no bom sentido, então curta, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Quanto mais gente entende o que está acontecendo, mais difícil fica fingir que isso não nos afeta. Porque quando a floresta perde o fôlego, o mundo inteiro começa a sentir falta de ar.